Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vini Casagrande. No vídeo de agora vamos trazer informações sobre João Félix, a atualização do interesse do Flamengo no meia português. Ele teve uma reunião com o José Boto por videoconferência e deu a resposta: vai querer avançar no interesse com o Flamengo ou não? A gente vai trazer a resposta no vídeo de agora. E tem também imprensa argentina noticiando interesse do Flamengo em um jogador que já teve o nome vinculado ao Flamengo, um jogador que a torcida do Flamengo gosta bastante, e a gente vai falar que jogador é esse, e eu ouvi membros da diretoria do Flamengo para saber se procede. Acho que vocês vão gostar do que eu vou falar. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes, pessoal, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, soltarem o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com todos os amigos rubro-negros, e assim todo mundo vai ficar sabendo de tudo que acontece no Flamengo. Combinado? Vamos para as informações. Antes eu vou trazer um levantamento aqui feito pelos colegas do GE que eu achei bem interessante. Após o jogo contra o Botafogo da Paraíba, Felipe Luiz se tornou o quarto treinador que mais usou a base do Flamengo desde 2019. E eles fizeram até um ranking aqui, cara. Porque o Felipe Luiz, quando ele botou o volante João Alves, que eu gostei bastante, eu gostei do João Alves, bom jogador, mostrou personalidade, ele acabou empatando com o Tite e Domenech Torrent nesse levantamento aí desde 2019. E o treinador que mais utilizou a base desde então foi Rogério Ceni, cara, seguido de Dorival Júnior. Vamos lá, Rogério Ceni, 19 jogadores da base utilizados, Dorival Júnior, 16 jogadores utilizados, Abel Braga, 15, Domenech Torrent, Tite, Felipe Luiz, 14, Paulo Souza, 12, Vitor Pereira, 11, Jorge Sampaoli e Jorge Jesus, 9 e Renato Gaúcho, 8. De fato, o Renato Gaúcho nunca foi um treinador que, assim, que gosta bastante, marcado por utilizar jogadores da categoria de base. Mas fica aí a curiosidade, repito, o levantamento feito pelos colegas do GE. Outra informação, galera, nesse domingo o Flamengo encara o Palmeiras. Eu até soltei isso aqui ontem, cara. Deixa eu pegar no meu Twitter aqui, informação sobre ingresso para o jogo contra o Palmeiras para a torcida do Flamengo, no caso, a torcida visitante. Vamos lá, informação sobre ingresso para a torcida do Flamengo no duelo com o Palmeiras. O Palmeiras disponibilizou 1.700 ingressos para o setor visitante, para a torcida do Flamengo, e o valor é de R$ 170 inteira. O Flamengo comprou toda a carga desses ingressos e vai vender para sócios torcedores e também para o Nação Sem Fronteiras. Fica aí a informação. E quem não deve comparecer a esse jogo é a dupla de volantes do Flamengo, Alan e Pulgar. Hoje pela manhã até perguntei para uma pessoa do Flamengo, perguntei aí alguma chance de Alan e Pulgar voltarem no domingo. Aí essa pessoa do Flamengo apenas respondeu: chance quase zero, Vene. Eu não vou descartar, mas é muito difícil de ter esses dois aí na lista de relacionados contra o Palmeiras, o que para mim enfim, lamento demais. Eu não lembro a última vez que o Flamengo conseguiu encarar o Palmeiras lá no Allianz Parque, em São Paulo, enfim, com o time completo. Não lembro mesmo. Lembro até uma vez que por conta, enfim, a garotada foi até o jogo que o Hugo Souza se destacou muito. Lembra que ele era, sei lá, a quarta opção, acabou sendo titular e jogou muito com a camisa do Flamengo diante do Palmeiras, enfim. A lamentar. E tem ainda o Wesley, né? A ausência do Wesley, que está suspenso também. Vida complicada para o técnico Felipe Luiz nesse jogo tão importante pelo Campeonato Brasileiro. É uma final, gente, é uma decisão. Se o Palmeiras ganhar do Flamengo, vai ficar 7 pontos na frente do Flamengo. E a gente está falando de um campeonato que vai ser extremamente disputado. 7 pontos na frente significa muita coisa. Ainda mais se a gente levar em consideração que o Palmeiras vive um bom momento. O ideal seria o Flamengo chegar à parada do Super Mundial líder ou muito próximo do líder, no caso, o Palmeiras atualmente. Vamos agora para as informações de mercado, galera. Atualização sobre João Félix. E para aqueles que gostariam de ter o português no Flamengo, a informação não é boa, a notícia não é boa. Ontem, José Boto teve uma reunião com o João Félix e o empresário dele por videoconferência. E nessa reunião, os dois agradeceram muito o interesse do José Boto, o interesse do Flamengo. Dizem que acompanham o futebol brasileiro, que acompanham muito o Flamengo, que jogar no Flamengo poderia ser uma oportunidade maravilhosa,
mas nesse momento eles não conseguem dar uma resposta, quero ir para o futebol brasileiro, preferem ouvir outras possibilidades antes de dar uma resposta ao Flamengo. E o Flamengo não tem tempo para esperar nenhum jogador, pelo contrário, o Flamengo quer chegar na próxima janela com tudo bem encaminhado, concretizado, para que o Felipe Luiz tenha os reforços à disposição o quanto antes. Então o Flamengo ouviu isso do jogador, o jogador agradeceu, elogiou o Flamengo, a instituição Flamengo, a grandeza do Flamengo, não só no cenário sul-americano, mas também no cenário europeu. Mas nesse momento o jogador prefere ouvir primeiro outras possibilidades na Europa a aceitar nesse primeiro momento vir para o futebol brasileiro. Lamento, eu confesso para vocês que eu estava, digamos, animado com a chegada do João Félix ao Flamengo, embora muita gente entenda que não é um jogo bacana, entre aspas, jogador preguiçoso. Eu discordo, é um jogador com muita qualidade, mas enfim, vamos ver agora qual será a opção do técnico, do diretor José Botto, para reforçar o elenco na próxima janela de transferência. Outro jogador que teve o nome mencionado aí pela imprensa argentina no Flamengo nas últimas horas, Ezequiel Barco. Inclusive esse nome estava naquela lista que vazou aí de jogadores monitorados no Flamengo. E não é a primeira vez que ele tem o nome vinculado ao Flamengo como possível reforço. Lembrando que Ezequiel Barco, argentino, tá? Tem 26 anos atualmente, um ponta, ele atua de ponta, faz sentido o Flamengo ter interesse num jogador como esse, pela posição, porque o Flamengo está atrás de pontas. E ele é cria do Independiente da Argentina, passou pelo Atlanta United, inclusive ele jogou com o Luiz Araújo no time da MLS, tá? Jogou lá, ele começou no Independiente, chegou ao Atlanta United em 2018, só foi sair em 2021, depois ele foi emprestado ao River Plate por 2 temporadas, comprado pelo River Plate. Aí na temporada 2024 jogou pelo River Plate como jogador do time argentino mesmo, e depois ele foi transferido para o Spartak da Rússia. Inclusive 35 jogos, 14 gols, 9 assistências. Os números chamam muita atenção. Eu particularmente gosto muito desse jogador, acho um baita jogador. Jogou Sul-Americano Sub-20 em 2017, Mundial Sub-20 em 2019, Olimpíadas de 2020, um jogador que tem muita qualidade de fato. E aí eu procurei o Flamengo para ouvir, e aí procede. É um nome que agrada muito, sim, José Botto, a diretoria do Flamengo, mas eu vou até ler aqui o que a pessoa disse na íntegra. O Barco é um amor antigo nosso, Venê, mas o Spartak pagou 15 milhões de euros um ano atrás. Como que a gente vai tirar esse jogador de lá? Não temos valor ainda para investir assim. Não tem como gastarmos 18, 20 milhões de euros para contratar esse jogador de 26 anos. Então é um nome que agrada muito, mas é uma negociação muito difícil. Vini, tem negociação? Pelo visto não, pela resposta dessa pessoa do Flamengo, não tem negociação em andamento, mas de fato é um nome que agrada e não tem como não agradar, né? Porque estamos falando de um baita jogador. Diz aí, torcedor, queria ver o Ezequiel Barco no Flamengo? Pode comentar à vontade, tamo junto. Uma ótima sexta para vocês. Beijo, abraço, fui! Pedro, do Flamengo, já está entre os 10 maiores artilheiros da história do Maracanã. Veja ranking. Camisa 9 rubro-negro passa Cláudio Adão e empata com Valdo no top 10 liderado por Zico. Maior artilheiro do novo Maracanã, desde a reforma para a Copa do Mundo de 2014, Pedro agora também está entre os principais goleadores da história do estádio inaugurado em 1950. Com o gol feito na vitória do Flamengo sobre o Botafogo da Paraíba, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil, o camisa 9 rubro-negro chegou a 98 marcados no palco e entrou para uma seleta lista liderada por Zico. Flamengo 4x2, Botafogo da Paraíba, gols, terceira fase, Copa do Brasil 2025. Para montar esse ranking inédito, o GE pesquisou nos últimos meses jornais antigos, livros e sites, além de consultar também alguns historiadores. A bibliografia é citada nos tópicos de cada jogador. A metodologia de pesquisa teve 2 etapas. A primeira consistia em levantar os artilheiros no Maracanã dos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro, pois são os times que mais vezes jogaram no estádio. Na segunda parte, a reportagem se debruçou em atualizar o número de gols de cada um deles jogando por outros clubes e seleções, da brasileira à extinta seleção carioca. Uma curiosidade é que o famoso número de 334 gols de Zico no Maracanã leva em consideração alguns marcados quando jogava no Sub-20 do Flamengo e do Brasil. Considerando só os jogos como profissional, a conta fica em 319,
mas continua inatingível para seus concorrentes. Primeiro, Zico, 319 gols. O maior ídolo rubro-negro muito provavelmente também sempre será o maior artilheiro do estádio. Foram 297 gols pelo Flamengo, 18 pela seleção brasileira e 4 pela seleção carioca. Para chegar a esse número, o GE consultou os sites especializados Fla Estatística, RSSSF Brasil, Futebol 80 e o livro Zico, O Rei do Maracanã, escrito por Paulo Sérgio de Souza e lançado em 2017. Zico comemora um gol pelo Flamengo no Maracanã. Foto. Divulgação Flamengo. Há ainda uma dúvida se o Galinho de Quintino teria feito mais um gol no Maracanã, no amistoso em dezembro de 1978 contra o Fluminense vencido pelo Flamengo de virada por 2-1. O primeiro gol rubro-negro saiu de um chute de Zico que desviou. O Fla Estatística contabiliza o lance para o ídolo rubro-negro, mas os jornais O Globo, Jornal do Brasil e Jornal dos Esportes no dia seguinte ao jogo noticiaram como um gol contra de Pintinho. Segundo, Roberto Dinamite, 201 gols. Roberto Dinamite comemora um gol pelo Vasco. Foto. Divulgação CBF. Roberto Dinamite comemora um gol pelo Vasco. Foto. Divulgação CBF. O maior ídolo vascaíno é o segundo da lista e também parece ser inalcançável. E olha que grande parte da carreira foi dividida entre São Januário e Maracanã como os palcos em que mais atuou. Foram 193 gols pelo Vasco e 8 pela seleção brasileira. Para chegar a esse número, o GE usou como base a pesquisa publicada pelo Lance, em 2020, feita pelo jornalista André Schmidt através de súmulas antigas e do livro Almanaque do Vasco, além de consultar os sites RSSSF Brasil e Futebol 80. Terceiro, Romário, 190 gols. Ídolo de rubro-negros e vascaínos, o baixinho fecha o pódio da artilharia do Maracanã. Foram 73 gols pelo Flamengo, 70 pelo Vasco, 38 pelo Fluminense, 8 pela seleção brasileira e 1 pela seleção carioca. Para chegar a esse número, o GE também usou como base a pesquisa publicada pelo Lance, em 2020, além dos sites Futebol 80, Fla Estatística, Flusal.info e RSSSF Brasil.